Pessoal, pessoal que está entrando aqui, Brackló. Isso, ó, virou bagunça esse negócio. É só o Flamengo ganhar que o negócio vira bagunça, né? Aqui no escritório tá cheio de flamenguista, tem um sofredor do Fluminense, tem uma cruzeirense aí que 2 semanas atrás eu quase que mandei embora, né? Porque teve um jogo aí que foi meio sacanagem com o Flamengo. Mas, em todo caso, né? Estamos aí felizes, Flamengo indo com tudo. Então, bom dia a todo mundo. Felicidade nesse dia. Finalmente a primavera chegando, né? Apesar que com a primavera chega todo esse pólen. Eu sei que tem muita gente sofrendo aí com o pólen. Vocês sabem de uma coisa que eu não sabia? Eu não sabia que tinha tanto pólen na Flórida. Eu achava que era uma coisa só da Nova Inglaterra. Vai mexer o negócio aí? Ó, estão mexendo. Ó, isso é coisa da Cris, tá? Só pra você saber. Bom dia, Cris. Bom dia. Então, eu não sabia que tinha tanto pólen na Flórida, né? A minha filha mora na Flórida, tá lá morrendo com o pólen lá, que ela é muito alérgica. Né? Mas eu sei que o pessoal tá todo mundo sofrendo com o pólen, mas graças a Deus chegando a primavera. E a gente espera que com a primavera, com o desabrochar das flores, quem sabe a gente tenha aí melhores notícias, melhores tempos nesse tempo, né? Então, bom dia a todo mundo, quem está chegando aí. Muito legal ter vocês aqui nessa sexta-feira. Hoje é dia... Que dia que é hoje mesmo? Hoje é 16 de maio. 16 de maio de 2025. E a gente vai falar sobre um monte de coisas. E eu tenho uma notinha aqui que eu escrevi aí umas 3 ou 4 coisas que eu gostaria de mencionar. Primeiro de tudo, bom dia Luiz da Flórida. Legal. Eu gostaria de mencionar algumas coisas. Enquanto isso, pessoal, dá o like aí, né? Manda esse vídeo aí para os seus conhecidos, para o pessoal poder entrar, porque a gente vai falar sobre um monte de coisa importante hoje. Vamos responder perguntas, como a gente sempre faz na sexta-feira, mas vai ter algumas coisas que a gente vai estar fazendo hoje. Vamos estar falando sobre, porque sempre tem muito rumor na comunidade. Eu recebo vídeos a toda hora de coisas que são comentadas. Vocês lembram daquela brincadeira que a gente sempre aprende sobre isso na escola, né? Quando é garoto, assim, a gente aprende sobre comunicação, né? A perversão da comunicação. Vocês lembram daquela brincadeira de que uma pessoa ela pega e passa uma mensagem para a segunda pessoa? A segunda pessoa passa essa mensagem para a terceira e vai passando. Quando chega na 10ª pessoa, a mensagem que a 10ª pessoa recebeu geralmente não tem nem nada a ver com a que a primeira pessoa recebeu, né? Então, tipo assim, a pessoa ela tá em casa, não tá se sentindo muito bem. Aí daqui a pouco a mensagem assim, fica assim, a pessoa tá mal pra caramba a caminho do hospital. Eventualmente chega a mensagem de que a pessoa tá internada no hospital, na UTI. E se bobear, já estão até encomendando o caixão, dependendo quantas pessoas nessa fila. Não é muito diferente nesse momento na internet, certo? Existem informações que são informações corretas, existem informações que são só parciais. Olha só quem apareceu, até a Fernanda aqui. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Quanto tempo? Existem informações que são só informações parciais, e existem também as desinformações. E o que mais aparece na internet, pessoal, é desinformação. Inclusive até de gente que eu confio que são pessoas que têm... porque às vezes eu vou e olho o profile da pessoa, né? Ver o que a pessoa andou postando, aquela coisa... Tem gente até que eu acho que é de bom coração, eu acho que é de boa intenção, mas que infelizmente, por não ter conhecimento e não ter entendimento, passa para a comunidade uma informação incorreta. Nós conversamos muito sobre isso hoje, eu e o Beto Moraes, no programa da Rádio Manchete USA, às 7 horas da manhã. Eu faço toda terça de manhã e toda sexta de manhã o programa com o Beto Moraes na Rádio Manchete USA às 7 horas. E hoje a gente conversou um pouco sobre isso. Então, algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês. Pessoal, vamos falar sobre nível de requerimento de naturalização, cidadania americana. O nível de requerimento de cidadania americana é o mais alto nível de requerimento dentro do sistema imigratório, certo? Então, de todas as aplicações, de todos os procedimentos, o mais, assim, restrito, o mais rígido
de todos os procedimentos é o procedimento de naturalização, de cidadania americana. E faz todo sentido do mundo, né? Vamos ser bem sinceros. Uma vez que você se torna cidadão americano, você tem literalmente todos os direitos de um americano nato, com raríssimas exceções descritas na Constituição. Principalmente que se você não é americano nato, você não pode concorrer a presidente. Mas, por exemplo, você pode se tornar um deputado, você pode se tornar um membro de um comitê do Congresso, você pode se tornar um secretário de Estado, você pode se tornar um senador, né? Lembrando que durante o governo Clinton, por exemplo, havia uma secretária de Estado, o governo Bill Clinton, né? Nos anos 90, a secretária de Estado ela era polonesa. A família dela tinha sido refugiada da Segunda Guerra Mundial. Eles tinham sido agredidos, né, presos e tudo mais pelos nazistas, né? E ela era nascida, se não me engano era Polônia, ou era Polônia ou era Hungria, né? Mas a secretária de Estado dos Estados Unidos, né? Então, naturalização, cidadania é algo muito importante na América. O nível de requerimento é o mais alto. Então, por que eu estou falando isso? Porque acontece que muita gente que hoje tem o Green Card e já cumpriu ou está cumprindo todos os requerimentos necessários para aplicar para a cidadania, eu vou acautelar você que não adianta você apenas qualificar nos níveis mínimos de requerimento para poder aplicar para a cidadania. Você tem que fazer uma análise para ter certeza que não haverão problemas na sua cidadania. Muita gente, por incrível que pareça, muita gente aplica para a cidadania e a cidadania se torna um problema para eles. Tem gente que foi aplicar, já aconteceu demais, gente que vai aplicar para a cidadania, não só a cidadania é negada, mas ainda por cima o Green Card é revogado, porque havia um problema com o Green Card. Então, isso mostra o quê? Primeiro, quando faz o processo de Green Card, tem que saber o que está fazendo. Segundo, tem que ser bem feito. Terceiro, quando for fazer a cidadania, tem que fazer uma análise nova do seu processo de Green Card para ter certeza que não houve nada de errado, nenhuma informação incorreta, nenhuma resposta incorreta ou incompleta, porque isso pode ser considerado como fraude migratória. E aí eles negam a cidadania e revogam o Green Card, colocam você em deportação. Vai por mim, já aconteceu demais. Eu conheço uma pessoa que 3 anos atrás aplicou para a cidadania, 3 anos atrás aplicou para a cidadania foi negada, o Green Card foi revogado, a pessoa foi colocada em processo de deportação, depois de 10 anos nos Estados Unidos. Então, é muito importante que você tenha uma pessoa que sabe o que está fazendo quando faz a cidadania. Pedidos de imigração em geral, eu quero falar sobre isso. Pedidos de imigração em geral, muita gente fazendo muito pedido nesse momento. Pessoal, pedidos de asilo, mudança de status, EB2, EB3, todas essas coisas, elas têm que ser feitas, primeiro, elas têm que passar pelo crivo de que é uma aplicação de boa-fé. Uma aplicação de boa-fé é uma aplicação que uma pessoa razoável acredita que ela tem uma chance razoável de ser aprovada. Você não pode fazer uma aplicação para a qual você não qualifica, você não pode fazer uma aplicação simplesmente para poder acobertar uma situação, e você não pode fazer uma aplicação que tenha informações incompletas, intencionalmente incompletas ou falsas. Isso se chama fraude migratória, certo? E qual que é o problema que eu vejo com isso? É o seguinte, pessoal, depois lá na frente, essa bomba vai explodir. E se for determinado que você cometeu uma fraude migratória, ou pior ainda, se for determinado que você fez uma aplicação frívola, você nunca mais legaliza nos Estados Unidos. Fraude migratória, você vai precisar de um perdão para poder legalizar. E se for uma aplicação frívola, você nunca mais legaliza porque não tem perdão para uma aplicação frívola. Então, pessoal, muito cuidado. Eu já acautelei vocês muito que não existe lei de 10 anos, que não existe, que tipo a pessoa está aqui há 20 anos, tem que pensar muito aplicar para um asilo, entendeu? Principalmente um asilo ofensivo. Um asilo defensivo é outra história, que é quando a pessoa já está em deportação. Mas um asilo ofensivo, simplesmente para conseguir um permit, uma coisa assim, para ser colocado em deportação, depois tentar pedir um Green Card pelos filhos, isso pode cair dentro da aplicação sendo frívola. E aí você nunca mais consegue regularizar o seu status, você acaba sendo deportado.
ok? Então, muito cuidado com pedidos de imigração em geral. Tem muita gente vendendo gato por lebre. Gente por aí vendendo EB2, EB3 para quem está fora de status, quem está ilegal. Não pode fazer, não tem como fazer. A não ser que a pessoa que está aplicando para o EB2 ou EB3 tenha uma mãe ou um pai que tenha um green card. Se ela tiver uma mãe ou um pai que tem um green card, essa mãe ou pai pode fazer o perdão por ela estar ilegal no país. Mas a pessoa que não tem uma mãe ou pai que tem um green card, ela não pode fazer um EB2 ou EB3 se ela está ilegal nos Estados Unidos, ok? Eu sei que tem gente vendendo esse tipo de coisa para você, isso tudo vai explodir, vai todo esse pessoal acabar em processo de deportação e esses canalhas que estão vendendo isso deveriam ser presos. E se tiver advogado vendendo isso, você pode mandar e dizer que fui eu que falei, que deveria de estar preso na cadeia fazendo esse tipo de coisa, ok? Vamos lá. Pessoal, sobre o que está acontecendo nesse momento, né? A gente ouve, a imigração está aqui, a imigração está ali. Lembra até daquela chacota, você lembra aquele negócio que eles faziam naquele programa de comédia que tinha no sábado à noite, Cris? Acho que era na Globo, né? Que aí, acho que era, quando o Lula era presidente da outra vez, que o Lula viajava demais, né? Aí tinha os caras que eles estavam do lado de fora do prédio, assim, sempre limpando um prédio, né? Aí eles começavam a falar besteira, daqui a pouco dava um barulho de avião, eles falavam assim, olha o Lula indo! Aí daqui a pouco passava o avião de novo, olha o Lula vindo! Era comédia, entendeu? Então, hoje em dia a gente está assim com a imigração, certo? Vamos ser bem sinceros. Até segurança do Walmart, hoje em dia, o pessoal está filmando dizendo que é imigração. Tá? Então, nós temos que filtrar muito da informação que a gente tá recebendo. Eu continuo mantendo, porque continua sendo o que eu estou vendo, continua sendo a informação que eu estou recebendo, continua sendo a informação que oficiais de imigração estão me passando diretamente para mim em conversas privadas. Eles estão me passando essa informação de que o ICE não está simplesmente saindo para prender qualquer um a qualquer hora. O ICE está saindo para prender pessoas específicas. Não, existem situações onde o ICE pode acompanhar, por exemplo, polícias, né? Então, a gente sabe, por exemplo, já aconteceram algumas situações na Flórida onde o ICE estava junto com polícia. E aí, se a polícia parou uma pessoa no trânsito por uma violação de trânsito, e aí a polícia identificou que essa pessoa está indocumentada, já aconteceu situações que o ICE pegou e aí o ICE está ali, o ICE levou essa pessoa, certo? Mas são situações diferentes. Mas o ICE está indo buscar pessoas específicas, inclusive na grande maioria das vezes eles têm até a foto da pessoa que eles estão procurando, ok? Mas eu quero falar sobre propriedades. Porque correu, esse é o último rumor, né? O último rumor é das propriedades, né? Na última semana, o que eu recebi de pergunta de gente querendo saber sobre o que acontece se eu for deportado. Os Estados Unidos pode tomar meu dinheiro no banco? Os Estados Unidos pode tomar a nossa propriedade? Quem tem o aplicativo da Braclaw já sabe a resposta, porque eu publiquei sobre isso no começo da semana no aplicativo da Braclaw. E só tem no aplicativo da Braclaw. Tem um artigo que eu mesmo escrevi especificamente sobre isso, direito de propriedades para imigrantes. Só quem tem o aplicativo da Braclaw recebeu notícias sobre isso, recebeu notícias específicas sobre aquela juíza que foi presa lá em Wisconsin, entendeu? Recebeu certas notícias, só vão para o aplicativo da Braclaw. Então eu aconselho você também a baixar o aplicativo da Braclaw para ficar bem informado. Mas, direito de propriedade, pessoal, é o seguinte, não existe dispositivo nesse momento aonde o governo americano possa simplesmente deportar um imigrante e tomar os seus bens, certo? O governo americano teria que entrar num processo em corte federal contra o imigrante. O governo americano teria que pedir para a corte que a corte então tirasse os bens desse imigrante e desse para o governo. Mas isso não acontece apenas pelo imigrante estar ilegal, não tem nada disso na lei. Então, por estar ilegal, você não vai perder seus bens. Agora, se por exemplo, vamos dizer que o imigrante estava traficando pessoas para dentro dos Estados Unidos, coiotando, né? Se uma pessoa estava coiotando, então o governo poderia então dizer que essa pessoa se encaixa no que se chama de RICO laws, certo? Que são leis de racketeering, né? São leis que têm a ver com crime organizado e tudo mais. Aí o governo poderia argumentar em corte e dizer, olha, os bens que esse cara tem nos Estados Unidos, ele conseguiu através dessas atividades criminosas. Então nós queremos que a corte ordene que esses bens sejam
passados, né, apropriados pelo governo americano. Nunca ouvi falar, não existe precedente para eles fazerem isso com um imigrante, ok? Existe precedente eles fazerem com gente envolvida com tráfico de drogas, gente envolvida com tráfico de pessoas, gente envolvida com lavagem de dinheiro, ok? Os grandes crimes de colarinho branco e tal, né? Aquele Bader Manoff que foi preso por aquele grande triângulo, né? Aquela pirâmide que ele construiu lá, que levou 50 bilhões das pessoas. Então, o governo foi atrás do dinheiro dele através disso, através de RICO Laws. Mas RICO Laws não podem ser aplicadas contra os imigrantes em geral, não preenche os requisitos. Então, não existe dispositivo na lei para o governo americano tomar os seus bens, certo? Agora, nisso aí, saiu uma notícia hoje, que eu até mencionei para o Beto hoje, saiu uma notícia hoje de que o governo americano informou, mandou uma conta, né, para uma imigrante que está há mais de 20 anos nos Estados Unidos, que está aqui há mais de 20 anos, que recebeu ordem de deportação lá atrás, aquela coisa toda, mas mandou uma conta dela de 1,9 milhões de dólares, certo? E aparentemente o governo está ameaçando processá-la por 1,9 milhões de dólares, que obviamente ela nunca vai pagar, mas o governo entende uma coisa, primeiro, o governo vai ter que provar que essa conta é legítima, certo? O governo vai ter que demonstrar que é uma conta de boa fé, que a lei está sendo razoavelmente aplicada. Aí o governo vai ter que processar ela em corte civil federal, ok? Um processo numa corte civil federal, ele pode levar anos. Nós estamos falando do processo. Mesmo que o governo ganhe, ela vai ter direitos de apelo. Então esse negócio pode levar muitos anos. Eventualmente, mesmo que ela seja condenada a pagar isso aí, ela vai fazer um acordo, né, com a própria corte, porque nesses casos de cobrança, a corte aí olha a situação da pessoa e fala, olha, quanto você pode pagar? Eu posso pagar 50 dólares por mês. Então aí a pessoa vai pagar aí 50 dólares por mês pelos próximos 500 anos e não vai conseguir pagar os 1,9 milhões de dólares. Ou seja, o governo está dando um tiro no próprio pé, porque se isso acontecer, né, aí como que o governo legalmente vai deportar uma pessoa que o governo está processando para pagar uma dívida com o próprio governo? Entendeu? Se torna retaliação, se torna um monte de outras violações, certo? Então, na minha opinião, ok? Isso é tudo cão que late, mas não tem dente. Isso aí é mais uma medida para ver se consegue dar um empurrãozinho em algumas pessoas para elas decidirem ir embora sozinhas, sem que o governo tenha que se dar o trabalho de fazer um processo em corte. Muitas dessas medidas do governo, ok? Essas propagandas que a gente vê, por exemplo, a secretária de segurança na televisão e tudo mais, esse negócio de registro, multa de $1.000, esse papo todo, isso aí normalmente, a grande maioria, minha opinião, tem a ver com tentar dar um empurrãozinho que o imigrante que esteja ilegal resolva, eu não quero lidar com esse negócio não, eu vou picar a mula. Aí você pica a mula e eles não têm que mais lidar com o custo de lidar com você, ok? Por que eu falo isso? Porque acontece que agora a gente vai entrar em outro tema, que são e fica tranquilo, eu vou responder perguntas depois, tá? É só que são alguns temas importantes que eu quero falar. Porque os imigrantes, eles têm direitos em geral, ok? E o governo não tem como passar por cima desses direitos. Essa semana eu já recebi um monte de pergunta, tipo assim, porque o presidente pode fazer. O presidente não pode fazer porcaria nenhuma. Ele pode emitir ordens, que essas ordens vão ser contestadas em corte. Para quem não estava prestando atenção, ontem, por exemplo, houve uma audiência na Suprema Corte dos Estados Unidos, e nessa audiência estavam sendo discutidos vários pontos. Um dos processos que está sendo discutido é justamente por quê? Porque o presidente emitiu aquela ordem executiva relacionada com cidadania de filhos de imigrantes, entendeu? E a ordem foi bloqueada por juízes de varas inferiores. E agora está se discutindo na Suprema Corte se esses juízes de varas inferiores têm o poder e a autoridade para bloquear uma ordem de autoridade superior como é do presidente. Então isso está sendo discutido na Suprema Corte, né? Então, pessoal, muitas dessas ordens executivas, muitas dessas iniciativas,
elas têm objetivos outros do que a iniciativa mesmo ser cumprida. Um desses é justamente esse de cidadania para filhos de imigrantes. Ok? Essa questão já foi decidida no passado. Essa questão tem a ver com emendas da Constituição, principalmente a 14ª emenda. E essa questão, ela já foi debatida na Suprema Corte dos Estados Unidos anos atrás. Existem precedentes para essa questão, certo? E a Suprema Corte dos Estados Unidos, muito raramente, ela foge de precedentes. A jurisprudência dos Estados Unidos é muito respeitada. Não é que nem aquela República Banana lá do Brasil, né? Onde, nesse momento, os juízes, cada um faz um negócio da sua cabeça do jeito que quer e pronto, e ninguém respeita a lei como ela está escrita. Mas aqui nos Estados Unidos, os trâmites da lei são respeitados, certo? Então, na Suprema Corte, eles olham muito a jurisprudência. E ontem, inclusive, durante o argumento do advogado do governo, uma das juízas, aquela que foi professora aqui na Harvard, ela chegou a falar, dizer assim, olha, me impressiona que o governo resolveu trazer esse argumento sobre o poder de juízes inferiores dentro desse caso. Esse absolutamente é o pior caso que vocês podiam usar para trazer esse argumento. Entendeu? Por que ela estava falando isso? Porque acontece que o precedente já está estabelecido. Já existe um precedente definido pela Suprema Corte de que toda pessoa que nasce em território americano, independente de quem são os pais, essa pessoa é cidadã americana. E se a Suprema Corte vai levar várias coisas em consideração, porque a gente tem a mania de olhar apenas o tema, bem pequenininho, no foco do que ele é. Mas todos os temas, eles influenciam outros temas. Jurisprudência nos Estados Unidos. Então, por exemplo, se os Estados Unidos fosse declarar que filhos de imigrantes indocumentados, nascidos nos Estados Unidos, não são cidadãos natos, porque são filhos de pais que estavam ilegais nos Estados Unidos, peraí, agora nós estamos falando assim, peraí, então o filho, ele acarreta a culpa ou as consequências das ações dos pais? Entendeu? Ele perde direitos por causa das ações dos pais? Ué, mas então pera um pouquinho. Então agora nós temos que mudar toda a nossa sociedade e começar a olhar, por exemplo, escravos que vieram para os Estados Unidos, então os seus descendentes têm direitos que não foram concedidos. Entendeu? Pessoas que, por exemplo, o pai então cometeu um crime, então o filho vai ter que pagar por esse crime também? Como é que funciona esse negócio? Então, desencadeia um marasmo de problemas que o sistema não está pronto para lidar e nem deve lidar com isso. Então, só vou falar para vocês, imigrantes, eles têm direitos. Do mesmo jeito que têm direitos, então, em relação a ir na corte para discutir, né, essa ideia absurda de tirar a cidadania de certas pessoas que nasceram aqui, os imigrantes têm direitos também de suas propriedades. Se é seu, ninguém vai tocar. Por mais que você ouça, porque abriram um processo aqui, porque abriram um processo ali. Isso é tudo fumaça, pessoal. Isso é tudo cortina de fumaça. Isso é tudo para desviar o foco para um negócio completamente diferente. Por que você acha que eles estão falando essa semana toda sobre o avião que o país lá, o Catar, está dando para a administração Trump? Está doando o avião. Por que vocês acham? O cara já tem 3 aviões pessoais. Ele não precisa de mais um avião. Entendeu? E na realidade não está sendo doado para ele. Está sendo doado para o Departamento de Defesa e depois vai para a fundação dele, para o library dele, não vai ser nem utilizado, entendeu? Mas por que você acha que tá tanta gente na mídia falando sobre isso? Porque não querem falar sobre algumas coisas boas que estão acontecendo. Nem tudo que esse governo faz é ruim, existem coisas boas. Tem muito preso sendo liberado de vários países, inclusive sendo liberado por Hamas, através de negociações desse país. A economia está melhorando, né? Houve quase que nós acabamos com uma guerra nuclear entre Índia e Paquistão, e os Estados Unidos em 3 dias conseguiu resolver essa situação. Entendeu? Putin e o presidente da Ucrânia estão conversando, estão no meio de um aparente cessar-fogo, né? Israel e Hamas estão chegando um pouquinho mais perto de haver um cessar-fogo também. A Síria, né, está sendo reintegrada
dentro da economia mundial moderna, né? Então, tipo assim, tem algumas coisas boas acontecendo. Mas aí o que a gente faz? A gente pega e só publica sobre algo que você pode colocar uma mancha na cabeça das pessoas. É distração, é cortina de fumaça. E eu não estou aqui para passar cortina de fumaça para vocês, por isso que eu falo a verdade nua e crua. O que é sua propriedade é sua. Não interessa se você está aqui, se você está no Brasil. Do mesmo jeito que você estando aqui, você pode passar uma procuração para alguém no Brasil para comprar, vender, administrar para você no Brasil. Você estiver no Brasil, você pode fazer a mesma coisa com alguém aqui, ok? Beleza. Direito, dentro disso aí, direito de permanecer em silêncio. Vou falar mais uma vez para vocês. É um direito de permanecer em silêncio? Yes. Eu tenho o direito de permanecer em silêncio em casa quando eu faço alguma coisa errada e a minha patroa, dona Kênia Brack, resolve ficar brava comigo e me xingar, né? E isso acontece muito seguido. Então, nisso eu exercito o meu direito de permanecer em silêncio. Normalmente, quando eu abro a boca, eu me dou mal, ok? Mas, lembrando, nós somos sujeitos à autoridade. Então, se a minha patroa pergunta alguma coisa, se eu não responder, o negócio vai ficar mais feio ainda pro meu lado. Se a imigração te para e você não responde, você não coopera, a coisa vai ficar pior para você. Então, você tem o direito de não falar nada? Tem. Mas somente cooperando com a imigração, com os agentes do ICE, você tem uma chance de ser solto, de ser liberado para ir embora para casa, nem ser detido. Ah, doutor, mas estão prendendo todo mundo. Mentira. Isso é absoluta mentira. Ainda ontem eu tive gente aqui no meu escritório falando de uma ação do ICE, onde pararam e 2 das pessoas no carro foram mandadas embora. Apesar de serem imigrantes indocumentados. Foram mandados para casa. O ICE não levou. Eu conheço gente que esteve aqui no meu escritório pouco tempo atrás, entendeu? E me falou que o ICE esteve dentro da casa deles, procurando uma outra pessoa. Todo mundo na casa ilegal. Não acharam a pessoa que estavam procurando. Foram embora, agradeceram pela cooperação. Foram embora e deixaram eles em paz. Tá? Então, não é verdade que o ICE está levando todo mundo. Isso é mentira. Ok? Não. Tá levando gente? Tá. Ah, mas como é que você explica isso? Cada situação é uma situação. E o oficial toma a sua decisão ali na hora. Ok? Aquela situação lá de Worcester, eles foram buscar uma pessoa. Acabaram levando 3. Por quê? Por causa da confusão que armaram. Entendeu? E aí eu te pergunto, por exemplo, você tem o direito de permanecer em silêncio. E aí você, eu não vou cooperar. Beleza. Aí você não coopera. Aí agora é garantido que eles vão te prender. Porque se o ICE não consegue te identificar, se o ICE não consegue determinar se você é uma pessoa que representa risco para a comunidade ou qualquer coisa assim, eles vão te levar, porque aí eles vão lá no escritório, eles vão fichar você e descobrir quem você é. Então, muito cuidado com esse negócio de não cooperar com o ICE, ok? Na minha opinião, eu acho o seguinte, eu acho que Deus está no controle de tudo. E eu sempre cooperei com policiais. Eu já tive policial berrando comigo que o cara chegava a cuspir, de tanto que ele berrava comigo. E o motivo que ele berrava... Desculpe aqui, bati o pé. Mas o motivo que o policial berrava comigo é porque acontece que eu estava indo a 70 por hora numa 55 e ele estava voando atrás de mim, grudou na minha traseira e eu demorei muito para sair da frente dele. Como eu demorei muito para sair da frente dele, não saí imediatamente da frente dele, entendeu? Ele resolveu me parar. E ele não estava bravo que eu estava indo 70 na 75. Ele estava furioso que eu não saí da frente dele, um carro de polícia, que não tinha as luzes acesas, certo? E eu tive que calmamente, meu filho estava comigo, eu tive que calmamente ficar simplesmente respondendo para ele, sim, eu estou errado, desculpe, foi meu... Claro que não estou errado, mas ao mesmo tempo, tipo assim, ele tem autoridade, eu não, vou brigar no meio da rua. Pessoal, brigar no meio da rua, quem vai perder é você. O lugar de brigar é em corte. Então, se o policial me desse uma multa naquele dia... Entendeu? Eu vou brigar e vou argumentar em corte. É em corte que eu vou pegar e vou intimar. É em corte que eu vou pegar e vou apresentar o meu lado da história. Entendeu? É em corte. Não é no meio da rua. No meio da rua, o cara fica maluco e me dá um tiro. E aí? Já era. Ele vai explicar pra quem? Entendeu? Então, pra não deixar as coisas escalar, é sempre o meu conselho, pessoal, ok? De 20 anos de experiência, é você cooperar com a imigração. Se você é parado... Você coopera. É a única chance que você tem deles não levarem você detido. Se eles pararam você, se eles estão intimando você, a chance é que eles vão deter você.
Ou vai ser à força, ou vai ser em cooperação. Mas, se você resistir, é 100% garantido que eles vão te levar. Se você cooperar, existe uma chance que eles vão liberar você e ir embora para casa. Então, esse é o meu pensamento. Você tem o direito de discordar disso, mas esse é o pensamento. Ó, perguntando aí sobre as truculências. Ninguém concorda com ações de violência, de nenhum lado. Entendeu? Ninguém concorda com ações de violência de nenhum lado, ok? Mas eu posso te dizer que em qualquer lugar você vai ter bad apples, né? As maçãs podres. Até mesmo na advocacia, você tem advogados que não prezam pelo melhor da comunidade. O que eles prezam é pelo bolso deles. Então, é aquela coisa. Você vai ver gente assim. Você vai ver abuso policial, você vai ver abuso de bombeiro, você vai ver abuso de encanador, você vai ver abuso de engenheiro, nem todos os maridos são igual eu, que chego em casa e lavo a louça para poder, quando a minha esposa, que chega geralmente depois de mim, ela chegar em casa e não ter louça para lavar. Entendeu? Eu lavo a louça quase todas as noites. Pode perguntar. Quase todas as noites. Lá em casa a louça é minha. É raro quando a louça não é minha. Você dá aula sobre isso para os homens? Absolutamente. Perfeito aí, ó. Lá em casa a louça praticamente é minha. E eu uso como terapia. Eu coloco a nossa pia fica contra a janela, eu pego e coloco o meu celular na janela, assim, geralmente. Aí eu coloco um vídeo, uma pregação, alguma coisa assim, e tô ali assistindo, ouvindo, ou às vezes uma musiquinha, e tô ali lavando minha louça de boa. A esposa chega em casa feliz da vida que a louça tá lavada e pronto, siga em frente, entendeu? Às vezes não dá para lavar antes, eu lavo depois, aí ela vai fazer comida, enquanto ela faz comida eu tô lavando a louça, entendeu? É um momento ali nosso, beleza, tá? Então, ninguém é a favor de nenhum tipo de violência, mas você vai encontrar agora o único jeito de você prevenir que qualquer violência se torne pior e escale, né, aumente, é você agir, ser o adulto nessa situação. Né? Então, o meu conselho é coopera com a imigração. Falou? Vamos lá. A última coisa que eu quero falar para vocês. 1 Coríntios 10, 23, certo? Paulo falou assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ok? Então, esse é o princípio que eu uso para todas as coisas em relação a como que eu ajo com o ICE, como que eu ajo com essa pessoa, como que eu ajo com a polícia, como que eu ajo em imigração e tudo mais. Tudo isso que a gente falou até agora tem a ver com isso, pessoal. Você pode muita coisa, mas nem tudo é recomendável para você. Você pode muita coisa, mas nem tudo edifica ou convém a você. Então, se eu sou imigrante, ok? O ICE me parou, eu vou cooperar, porque me convém e me edifica cooperar. Entendeu? É do meu próprio interesse cooperar. Ok? Se a polícia me para, mesmo que eles me parem ilegalmente, não é no meio da rua que eu vou brigar com a polícia. Por que eles me pararam? Porque vai acabar alguém se dando mal. E geralmente quem vai se dar mal é a pessoa mais fraca, que sou eu, que não sou policial. Beleza? Então, já aconteceu de eu ser parado ilegalmente, ser tratado incorretamente. Eu já fui destratado em corte, eu já fui destratado por aerolinha, eu já fui destratado em viagem. Polícia Federal do Brasil me destratou uma vez. Entendeu? Eu já fui levado para salinha. Sou cidadão americano, já fui levado para salinha. Meu irmão, é a hora que a gente tem que ser adulto, a gente tem que ser maduro e a gente tem que pensar assim, peraí, qual que é o meu objetivo? Entendeu? O meu objetivo, ele é longo prazo, ele é um objetivo maior do que essa pequena infortunidade que está acontecendo, essa pequena infelicidade, esse pequeno percalço que está acontecendo aqui no meu caminho. Falou? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. E eu que tenho que ter a cabeça no lugar para decidir o que me convém ou não. Bom, gastei um monte de tempo de vocês falando sobre tudo isso e agora nós vamos responder algumas perguntas, tá bom? Então, vou colocar a Cris para trabalhar. Cris, bom dia novamente. O pessoal tá vamos amando. trabalhar. Olha lá, ó.
A live encheu aqui. Eu acho que ninguém nem quer pergunta, né? Aqui, ó. Nem estão mandando muita pergunta. Todo mundo Assim, cafezinho, gasolina. Tá todo mundo admirando aqui, ó. Inclusive, a Carla disse assim: acho o máximo quando vejo um advogado citando as escrituras para orientar. E o Aguinaldo disse: grande atitude, um monte de palmas. Amém. Isso, Dodonildo. Amém. Vamos que Amém. vamos. Então tá Amém. bom. Vamos lá caçar umas perguntas aqui. A Carla falou que quer que sorteie uma consulta na live. Aí, ó, uma sugestão da Carla. Podemos fazer isso aí. Vamos ver. Tem uma ideia. Ó, quer ver Vamos lá, um desafio. Vai. Então, eu não sei se vocês viram, mas o Trump, ele tá visitando as Arábia lá, né? Tá no meio das Arábia. E ele visitou Abu Dhabi, que é um lugar que tem uma corrida de Fórmula 1. Né? Uma vez por ano corre Fórmula 1 lá. Mas eu sempre achei que era um desertão, whatever. Nossa, Abu Dhabi parece uma Dubai, mas mais arquitetônica, mais artística, mais estilo assim Dubai, sabe? Sim. Aí eu fiquei doido, digo, nossa, eu vou ter que ir lá. O que você acha de fazer o seguinte? Eu sorteio uma consulta pensei que você fosse sortear uma lá em viagem Abu Dhabi, entendeu? Eu dou a consulta de graça e a pessoa paga a viagem para nós dois. Entendi. Só assim. Simples assim. Ai, vamos lá, Vou a gente. Abu Dhabi uma hora dessa, você vai ver só. Sim. Vou colocar aqui Aí, vamos fazer uma live de lá, né? Fazer uma live de lá. Não vai, me leva nem que seja na live. Fazer uma live de lá, vamos lá. Então tá. A Pri Simões disse: se a pessoa tem a extensão de visto negada, automaticamente tem a carta de deportação? Não é automático, ok? Toda vez que um pedido é negado, vem a carta de negação e no final da carta vai dizer assim, ó, você tem 30 dias para apelar essa decisão, senão você pode ser colocado em deportação, pode resultar na sua remoção, bababá. As pessoas geralmente quando recebem essa carta, elas não leem com atenção, as palavras fazem muita diferença, pessoal. Fazem muita diferença. Semana passada eu estava ensinando o pessoal sobre a teologia do Pai Nosso, né? E a gente estava falando sobre a primeira palavra que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, Pai. Ele não fala Deus, ele não fala Deus meu, ele não fala meu Senhor. Ele fala Pai. Existe um motivo que Jesus ensinou a gente a orar falando Pai. As palavras fazem diferença, elas têm significado, então nós temos que prestar atenção em cada palavra. Quando a imigração manda essa carta de denial, ela está dizendo, você agora então não está em status, você tem 30 dias para apelar isso aqui, se a apelação for algo recomendável, né, se aplique, ok? E após esses 30 dias, eles reservam o direito de exercer, talvez, uma execução de uma ordem de deportação, se ela existe, ou iniciar um processo de deportação, de remoção contra a pessoa. Mas lembrando, as pessoas têm direito de irem à frente de um juiz de imigração, na maioria das vezes, e apresentarem a sua defesa, muitas vezes, inclusive, rever o próprio caso que o ICS negou. Às vezes a gente vai rever esse caso novamente na Corte de Imigração, como em caso de asilo, green card, essas coisas. É negado, aí você vai na frente do juiz e pede para o juiz para reanalisar. E aí o juiz vai estar olhando com olhos diferentes, né? Certo. O David perguntou: depois que a pessoa conseguiu a fiança e responde o processo, existe alguma possibilidade dessa pessoa ficar no país? Bom, se ela foi concedida fiança, seja essa fiança concedida pelo governo, pelo ICE, o que ultimamente não acontece tanto, né? Mas eu não sei se vocês sabem, o ICE tem o poder. Eles têm a autoridade de prender uma pessoa e liberar a pessoa sem fiança, ou prender uma pessoa e até mesmo liberar sob fiança. O ICE tem essa autoridade. Ultimamente eles não têm exercido muito, é raro isso acontecer, mas pode acontecer. Mas, sendo a pessoa liberada sob fiança pelo ICE ou liberada sob fiança pelo juiz de imigração, aí a pessoa agora vai responder o processo em liberdade. Alguns processos podem levar muitos anos. Eu tenho processo de imigração de 12 anos, entendeu? Recentemente, vocês devem ter visto aí, tocando o sino, uma pessoa que estava em processo com a gente há quase 15 anos, entendeu? Então, essas coisas, elas acontecem, né?
nem todo o processo de imigração é rápido. Às vezes a gente até prevê que vai ser rápido e acontece alguma mudança no meio do processo e o processo se abre. Eu tive um caso anos atrás, em 2019, final de 2019, eu peguei um caso, era um caso de deportação, um cara que tinha entrado tipo 6 meses antes, já estava com a corte final marcada acho que para março ou abril de 2020, e o advogado dele tinha enfiado os pés pelas mãos, um advogado bem conhecido por aí, tinha enfiado os pés pelas mãos e tinha inclusive falado para ele, não tem mais nada que a gente possa fazer, agora na sua próxima corte você vai ser deportado. Aí ele veio desesperado, né, aqui no escritório, mas ele assim, pô, você deportado com menos de 1 ano. Eu olhei o caso e coisa, eu falei, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, a gente talvez consiga ganhar mais um pouco de tempo. E aí ele teve a sorte do mundo que começou a pandemia, e aí a corte de imigração que ele tinha foi desmarcada. A corte de imigração dele sendo desmarcada, ganhou mais tempo, depois conseguimos remarcar uma outra corte. Aí eu fui na frente do juiz com ele e a gente conseguiu fazer algo que a gente chama de reset, né, do caso dele. Então o caso dele eu consegui fazer voltar para trás. E aí nesse meio tempo abriu a possibilidade de fazer o PD, que é o Prosecutorial Discretion, que foi por um tempo aí de uns 2 anos, certas pessoas a gente podia pedir o fechamento administrativo dos casos. E aí nós pedimos e o caso dele foi fechado administrativamente e ele está no país até hoje e agora não tem mais processo de deportação. Então, a gente nunca sabe. A pessoa pode às vezes estar realmente com a corda no pescoço e às vezes Deus abre umas portas porque Deus ele age do jeito que ele quer, né? Tá certo. O Odair perguntou, quem tem saída voluntária e não saiu, o que acontece? Bom, se você for estendido uma saída voluntária pelo juiz de imigração, essa saída voluntária, se você lê ela inclusive, está escrito que ela se transforma numa ordem de deportação automaticamente, se você não saiu dentro da data prescrita, né? Então, o juiz te dá até dia 15 de um certo mês. Chega dia 16, você não saiu, aquela ordem não é mais de saída voluntária, ela agora é uma ordem de deportação. E você então carrega com você uma ordem de deportação. A Rodrigues perguntou, a Nessa Rodrigues, processo de asilo em andamento, corre o risco de ser preso e deportado? Olha, é muito raro, né, uma pessoa ser detida pelo ICE quando ela tem um processo de asilo ou quando ela tem um processo de green card ou algum processo assim pendente. É raro isso acontecer. Não, estou falando o processo inteiro de green card, né? Não tipo, primeira fase o I-130. Né? Estou falando um processo inteiro. É muito raro isso acontecer. Geralmente acontece porque a pessoa se meteu no que não devia, né? Cometeu algum crime, né? Se meteu em alguma situação que é uma violação da liberdade dela, né? No caso, representa uma ameaça para a comunidade, alguma coisa assim. Ou então, às vezes, pode acontecer até por um engano, né? Aonde, por exemplo, e aí eu recomendo que a pessoa sempre carregue com si uma prova, uma evidência, o documento que comprova que você está nesse processo. Então, por exemplo, quando a gente faz processos de casamento, isso há 20 anos eu falo para meus clientes, a gente inicia um processo de casamento, assim que chega os comprovantes da imigração, eu falo para o imigrante carregar com ele, ou com ela. Entendeu? Porque se você for parado, é uma prova de que você está em processo. Talvez aquilo, junto com o fato de você não ter problemas criminais, seja o suficiente para a imigração decidir não deter você. Lembrando que a gente falou mais cedo, o oficial de imigração, quando ele para você, ele tem a discrição de decidir levar você ou não. Entendeu? Isso não deixou de existir. É uma decisão dos oficiais de imigração. Lembrando que eles têm um foco, nesse momento, nas pessoas que são prioridade de remoção. Então, eles sabem que quando eles levam alguém que não é prioridade, né, eles estão ocupando o lugar limitado de uma pessoa que é prioridade. Entendeu? Isso aconteceu, inclusive a gente viu o exemplo semana passada, eu falei sobre isso, porque numa manhã lá, o ICE estava acompanhando uns policiais em Hillsborough County, na Flórida, estava acompanhando os policiais, e os carros que os policiais pararam, os policiais checavam, né, porque a Flórida estavam checando se a pessoa era imigrante ou não, e se a pessoa era indocumentada, o ICE prendia.
E aí o ICE, depois de 2 horas, foi embora. Os repórteres foram perguntar, por que vocês estão indo embora se a polícia continua aqui? Eles falaram, porque a gente prendeu 30 pessoas e nós não temos mais como prender mais ninguém. Não tem mais lugar. Entendeu? Então, o ICE usa de discrição para prender certas pessoas de vez em quando. Você não ouve falar isso na mídia, porque não vai dar clique, não vai dar ibope saber que uma pessoa foi solta. Não vai dar clique, não vai dar ibope saber que o ICE esteve na casa de alguém e não prendeu ninguém. Ok? Vai dar clique, é o que aconteceu lá em Worcester, no meio da rua. Uma grande infelicidade. A Pri Caroline perguntou, uma pessoa pega na fronteira é deportada se o ICE prender essa pessoa novamente? Teria chances de uma fiança? Uma pessoa que já foi deportada ou uma pessoa que se autodeportou, né? Vamos lembrar que uma pessoa que esteve ilegalmente nos Estados Unidos e saiu, mesmo que voluntariamente, isso é considerado como uma autodeportação. E se você tentar reentrar ilegalmente nos Estados Unidos, isso aí sim você pode ser enquadrado criminalmente. Lembrando, pessoal, que você se apresentar para o ICE na fronteira não é crime, ok? Mas você tentar reentrar nos Estados Unidos ilegalmente depois de ser deportado ou de se autodeportar, isso constitui crime. Inclusive, alguns anos atrás, durante o governo Obama, teve um mexicano aqui em Boston que foi condenado a 4 anos de prisão por causa de reentrada após ser deportado. E foi condenado a 4 anos de prisão por causa disso. Não, ninguém quer falar sobre isso. Eu falei sobre isso em vídeos meus no passado, mas você não vai achar isso na mídia, a mídia publicando sobre isso. Entendeu? Mas essa é a verdade. Então, já lá no tempo do Obama já era aplicado isso. Mas, obviamente, aí a pessoa tem que ser indiciada criminalmente, tem que ser processada criminalmente. É um processo separado da parte migratória. Mas uma pessoa que já foi deportada ou se autodeportou, que tentar reentrar ilegalmente no país, ela pode ser indiciada. Vai ser indiciada? A grande maioria não é, mas pode. Larissa disse, Danilo, estou com meu status legal no país de estudante, mas o meu visto irá vencer no ano que vem. Devo me preocupar? Tomar alguma decisão, alguma ação perante a esse vencimento do status de turismo, do visto de turista? Não. Se você fez a troca do status aqui dentro dos Estados Unidos, então no sistema houve a troca do status. Se você está indo à escola, cumprindo os requerimentos da escola, aí você deve ter também a carta de aprovação do seu status. Minha recomendação, ande com essa carta de aprovação do seu status dentro da sua bolsa, né? Mulher nunca escolhe a bolsa, nunca esquece a bolsa em lugar nenhum, então deixa dentro da bolsa. Homem, carrega na sua carteira, né? Não coloca no porta-luva, porque você pode não estar no carro quando você é parado, né? Então carregue na carteira, né? Dobra lá direitinho, coloca na carteira, entendeu? Coloca na bolsa a cópia da aprovação da sua mudança de status e carregue com você. Uma outra pessoa perguntou, parecido aqui, sobre asilo, né? Não, o seu permit e o seu social não identificam que você está legal no país ou que você tem uma aplicação. Mas você deve ter feito uma aplicação de asilo no passado. Por isso você tem o permit e o social. Então você pega e carrega com você a cópia do comprovante dessa aplicação de asilo com você. Entendeu? Isso comprova que você tem uma aplicação de asilo. O permit não comprova, o social não comprova, entendeu? Outra coisa, ontem nós tivemos essa situação e conversamos com o cliente sobre isso. O número do seu processo, ele não comprova nada. Porque se você pegar o número e entrar no site da USCIS e colocar o número, não aparece nome de ninguém. Não aparece nome, só aparece esse processo foi recebido no dia tal, tá nesse estágio. É só o que aparece, não aparece nome. O único lugar que aparece nome do seu processo é no seu comprovante que foi emitido fisicamente pela imigração. Então, carregue esse comprovante com você. Certo. A Renata perguntou aqui. Eu posso pedir visto de estudante para o meu filho que está aqui há 7 anos? Ainda não temos definição do nosso visto.
Olha, somente uma pessoa que está legal nos Estados Unidos pode pedir uma mudança de status, né? Que eu imagino que é o que você está se referindo. Seria mudar o status dele. Então, se ele tiver em algum status legal no momento, ele tecnicamente poderia entrar com um pedido de mudança de status. Mas se ele está fora de status, não tem como obter visto, não tem como obter status para ele. Certo? Se ele está fora do país, todo mundo que está fora do país pode pelo menos tentar um visto, né? Até mesmo aquelas pessoas que têm pouca chance, eu sempre digo, o não você já tem. Então lute pelo sim. O Natan tá pedindo para você colocar o número do escritório. Rapaz, tá lá em cima, tá vendo onde fala Brack Law Live hoje? Tá lá em cima o telefone do escritório. Mas eu vou colocar de novo aqui, vou pinzar esse negócio aqui. É essa a palavra que a gente usa? Pinzar? Fixar. Vamos fixar. Fixar, ó. A Cris é chique. Eu sou daquele jeito. A Cris é chique. Entendeu? Então tá. Pinei o negócio aí. Pinou. Já que é pena, né? É pena, né? Você vai pena, então eu pinei o negócio aí. O negócio tá pinado. Beleza? O número. Vamos lá. Ó, a gente tá na reta final, né? Olha, a conversa tá tão boa, ninguém quer ir embora e a gente também não, gente. 10h50 do povo, eu tenho que trabalhar. Isso aqui é diversão, não é trabalho não, né? Nós nasceu bonito, mas não nasceu rico, tem que trabalhar, entendeu? Vamos lá. Beleza. Olha, mais uma aqui. Pode explicar sobre o Calderon, quanto tempo demora para eles decidirem? Não tenho como te dizer. Eu não tenho como te dizer. Nesse momento eu tenho 4 processos do Calderon. Estamos processando mais alguns. Mas eu já tenho 4 que nós submetemos, pelos quais nós não tivemos respostas, né? Todos eles foram submetidos há pelo menos um mês atrás. Teve um que ontem eu ressubmeti, inclusive, porque eu não tinha recebido uma confirmação de que eles receberam e imediatamente recebi um e-mail dizendo que eles receberam. Então, infelizmente, a gente sabe que está na mão deles, né? Tá na mão deles. O importante, eu acho, nesse momento, é que você submeta, se você qualifica, e que você tenha o comprovante, né? Uma prova de que eles receberam. Porque o jeito que foi montado esse negócio do Calderon é o seguinte, você prepara o pacote e você manda para um e-mail. Todo mundo, no país inteiro, está mandando para o mesmo e-mail. Lá naquele e-mail, eles são para definir para onde que vai. Então, eles vão mandar, então, vai para o escritório tal, vai para o escritório tal, vai para o escritório tal, dentro do sistema dos advogados do ICE, né? Então, a gente não sabe nem aonde que estão sendo processados esses pedidos, né? Eu achei que seria algo bem mais perfunctório, bem mais automático, mas aparentemente não está sendo. Então, a gente vai ter que esperar. Eu realmente não tenho resposta de quanto tempo vai levar para ter uma resposta do Calderon. Nós só tivemos uma até agora. Certo. Como eu posso pedir o visto religioso? Bom, primeiro, visto religioso. Se for pedir o visto, aí no caso começa com o seguinte, quem pede visto religioso não é a pessoa, é a instituição religiosa, né? E eu falo instituição religiosa porque vale para todas as religiões, né? Budismo, islamismo, né? O que seja, certo? Então, primeiro que a instituição religiosa é que faz o pedido, não é você, né? Então, você, pastor, precisa uma igreja pedir o visto religioso para você. Você pede o visto se você for pegar o visto para vir para os Estados Unidos num consulado americano. Você pede uma mudança de status para o visto religioso se você já está dentro dos Estados Unidos. Mas é muito importante saber que isso só vale para quem não está ilegal no país. Se a pessoa está ilegal no país, infelizmente, não tem como a igreja, né, ou a congregação fazer o pedido religioso para você, né? E existe mais uma exceção para isso também. Lembrando, pessoal, que o pessoal que entra com o passaporte europeu, mesmo estando dentro dos 3 meses, né, permitido, a pessoa que entra com o passaporte europeu, ela não tem visto. Então ela não tem como mudar o status, porque ela não tem como mudar o visto. Ela não tem um visto para mudar.
Então aí ela tem que sair do país e fazer o pedido lá fora para que seja emitido um visto para ela. Certo. O Paulo, ele disse: Doutor Danilo, eu terei a minha primeira corte, mas eu fui orientado por um advogado que disse para eu não comparecer porque corre o risco do ICE me segurar lá. Isso procede? Tá falando de corte de imigração? Sim. Bom, eu vou questionar primeiro de tudo se realmente era um advogado de imigração que você consultou. Segundo, eu vou questionar se esse advogado estava sob efeito de drogas ou estava bêbado, né? Tipo assim, você tem uma ordem para comparecer em corte. Aí é melhor não comparecer em corte? Tipo assim, aí você não comparece em corte, recebe uma ordem de deportação, no outro dia o ICE pode ir na sua casa e prender você, porque você não compareceu em corte. Mas em 20 anos, eu nunca vi e nunca nem ouvi falar de uma pessoa ser presa em corte de imigração por comparecer para a corte dela. Certo? E, infelizmente, quando você pratica 20 anos, infelizmente, já aconteceu de eu ir numa corte de imigração e o meu cliente sair de lá com uma ordem de deportação. A gente perdeu o caso. Ninguém ganha tudo, né? Eu não sou o Flamengo que ganha tudo. Ah, não, nem o Flamengo ganha tudo, infelizmente, né? Mas eu também não sou o Vasco que perde tudo, tá bom, pessoal? Beleza? Eu tô lá naquele patamar, beleza? Mas 100%. Olha só, já aconteceu de eu ir numa corte, a gente ter um julgamento, né? E infelizmente a gente perder o caso e o juiz emitir uma ordem de deportação para o cliente. O cliente entrou na corte livre, ele vai para casa livre. E agora a gente vai conversar sobre as alternativas dele, de apelo e tudo mais. Pessoal, você não entra na corte de imigração e sai preso. A não ser que você seja procurado por um grande crime. Aí a polícia pode te prender, absolutamente. Entendeu? Que nem, aparentemente, o ex-chefe do FBI tá parecendo que vai ser preso, né? Porque o cara postou uma mensagem aí que era uma mensagem de, aparentemente, tentar cortar né? Dar um fim no nosso presidente, né? Então é aquela coisa, independente da opinião dele, esse tipo de coisa você não pode postar. Então, absolutamente, ele é um cara que pode, uma hora dessas, o FBI vir na casa dele e prender ele, pode vir em qualquer lugar. Inclusive se ele estivesse comparecendo numa corte, certo? Mas fora uma extrema e muito rara situação dessas, uma pessoa que tem uma corte de imigração, ela tem que comparecer no corte de imigração. Então eu vou te dizer um negócio, esse advogado que falou pra você, chuta que é macumba, ok? Manda passear, corre, entendeu? Liga aqui na Braclaw, marca um apontamento, a gente vai conversar sobre o seu caso e aqui eu vou te dar a verdade sem nenhum tempero, do jeito que ela vem. Isso aí. Gostando ou não, a verdade vem. Gostando ou não, aqui você vai ouvir a verdade, com certeza. Vamos para a última? Vamos para a última. Como eu posso saber, doutor Danilo, se eu tenho uma ordem de deportação? Olha, existem algumas. Primeiro eu gostaria de saber, obviamente, a gente teria que fazer uma consulta para saber por que você pensa que você teria uma ordem de deportação. Por exemplo, você entrou e teve contato com o ICE, ou durante a sua estadia aqui nos Estados Unidos você já teve contato com o ICE, isso aí absolutamente seriam razões, ou você já fez uma aplicação, né, que foi negada, alguma coisa assim, então isso aí seriam motivos pelos quais absolutamente você poderia temer ter uma ordem de deportação por não comparecimento. Então, jeitos que a gente pode fazer para saber se você tem uma ordem de deportação, um dos meios que nós fazemos, nós trabalhamos com uma agência privada que faz as digitais da pessoa e a gente faz um pedido de coleta de informações para o FBI, faz um background check com o FBI. Isso não traz risco para a pessoa, né? Mas, em todo caso, geralmente com 24 horas a gente vai ter o recorde do FBI. 90% das vezes que existe uma ordem de deportação ou um caso de detenção, vai aparecer nos recordes do FBI. Mas a gente também pode fazer uma busca através de algo que se chama FOIA, que é Freedom of Information Act. A gente pode fazer uma busca junto com o USCIS, junto com o DHS, junto com a Corte de Imigração e pedir para eles enviarem os recordes que eles tiverem sobre essa pessoa. Isso também não aumenta o seu risco, certo? Mas é algo daquilo que eu sempre falei, que é importante os imigrantes que tenham alguma passagem pela imigração, alguma aplicação, alguma coisa assim, que esses imigrantes tenham uma cópia dos seus recordes.
caso um dia sejam parados pela imigração, é a primeira coisa que um bom advogado de imigração precisa, é toda a documentação que o governo tem para poder apresentar uma boa defesa para você, um bom caso para você na Corte de Imigração. Porque mandar petições liminares, pedidos de reabertura, pedidos de soltura, tudo mais, mandar isso para a Corte, sem saber o que o governo tem debaixo da manga, é um risco muito grande, aí a gente está jogando contra a sorte. Então é importante ter essas documentações. Um jeito de conseguir isso é através do FOIA. É isso. É isso? Tem muitas Glória outras a Deus. perguntas, mas... Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês. Amanhã eu vou estar participando de um evento ali na Igreja 1000, em Low, 6 horas da tarde. Eles vão fazer um evento lá, nem eu sei direito o que é o evento, mas parece que vão falar alguma coisa sobre finanças, alguma coisa sobre... Seguros. Imobiliários, seguro, trem assim. Coisa que eu não tenho interesse nenhum. Beleza? Eu não tenho não. Desculpa, não tenho não. Entendeu? Mas beleza, que bom quem tem, né? Quem tem, então, beleza. Certo? Mas eu vou estar lá, me chamaram para eu dar uma palhinha sobre imigração. Então, quem não tiver o que fazer, aparece ali na Igreja 1000 e talvez você aprenda um pouco mais sobre administração e sobre caminhos para comprar casa, adquirir imóveis, essas coisas todas. E vai poder fazer também algumas perguntas sobre imigração e a gente vai poder responder. Falou? Vai ser amanhã de 6, acho que é de 6 às 8, na Igreja 1000 aqui em Low. Fora isso, uma boa sexta-feira para vocês, um bom fim de semana, Deus abençoe todos. Não esquecendo que agora, ao 12h30, eu vou estar fazendo uma entrevista que eu faço com o Eduardo de Oliveira, na Hora da Notícia, na Rádio Superável. E aí, toda terça, toda sexta de manhã, 7 horas da manhã, eu faço com o Beto Moraes. Deus abençoe todos. Até semana que vem. 10 horas da manhã aqui com a gente. 10 horas da manhã, 10 horas da manhã aqui com a gente, né? Fazendo outra live, entendeu? E, pessoal, domingo é dia de culto, hein? Vamos lá, vamos pro culto, vamos orar, que a gente tá precisando desse momento mais oração do que nunca. Um abração, Deus abençoe, beijo no coração.